Olá, eu sou Anderson Reis e fico muito feliz com o convite que a professora Luciana fez para eu fazer essa palestra aqui para vocês. Eu que também trilhei os rumos aí da graduação e fiz essa palestra várias vezes e gostava muito de ouvir as palestras. Então, Luciana, muito obrigado pelo convite. E eu intitulei entre as várias possibilidades que a Luciana me ofereceu para poder dar essa palestra de da graduação à vida profissional, compartilhando experiências, né? Então eu venho hoje trazer um pouco da minha experiência como músico, passando pelo percurso da graduação e depois na pós-graduação. E eu acho que essa palestra que eu vou fazer, ela pode inspirar também outros alunos, outras pessoas que têm interesse em saber o que o músico da graduação e depois na pós-graduação está fazendo. E esse compartilhamento de experiências também, ele serve para mim como uma resposta a uma pergunta que eu fazia há muito tempo atrás, quando eu estava na graduação, que eu queria entender, eu queria compreender o que as pessoas, né, que fizeram o caminho da graduação aí na UFMG, o que elas estavam fazendo depois da graduação, aonde elas estavam estudando, aonde elas trabalham, né? Eu até lembro daquele meme do Sérgio Chapelin, né? Músicos formados da FMG, o que eles fazem, o que eles comem, aonde eles trabalham, aonde eles vivem. Então, hoje eu vou contar um pouco sobre isso, para vocês saberem aonde eles trabalham, o que eles fazem e o que eles vivem, aonde eles vivem. E aí eu vou falar rapidamente um pouco do meu histórico, assim, do meu percurso antes da faculdade, para vocês compreenderem um pouco de qual contexto da sociedade eu saio, né, que eu venho para a UFMG e faço a graduação, depois o mestrado, e agora eu recém-iniciei ano passado o doutorado em música. Bom, eu sou de Ouro Branco, Minas Gerais, uma cidade que está a 100 quilômetros mais ou menos de Belo Horizonte, né, da universidade. E nessa cidade eu cresci até os 23 anos, quando depois eu saí para fazer a faculdade na UFMG. E a cidade é muito interessante no sentido musical, porque não sei se vocês conhecem, mas ela tem vários festivais aqui que acontecem, sobretudo os que são organizados pela Casa de Música de Ouro Branco. E depois que eu comecei a tocar violão informalmente na igreja, de maneira aprendendo com uns amigos ali para tocar no coral da igreja, do grupo de jovens e tal, eu comecei a buscar mais informação e aí eu encontrei na Casa de Música um lugar de formação musical e eu fiz aula lá há vários anos com diversos professores que formaram na UENG e também com o professor Charles Ronsan, que hoje também é maestro e professor aí na Escola de Música da FMG. E aí eu passei um longo período, acho que se não me engano, entre os 16 até os 21 anos, estudando na Casa de Música, participando das Semanas da Música, onde me deram um background assim, musical muito legal, que eu pude conhecer diversos músicos, fazer aulas com vários deles, não só do violão, que é meu instrumento, mas também músicos de outros instrumentos, né, do violino, do violoncelo, do piano, enfim. Então, eu tive esse privilégio de sair desse lugar assim com uma formação musical e uma vida musical até bastante intensa. Poderia ter sido mais, é claro, mas foi o que eu pude fazer no momento. E eu não venho de uma família de músicos, né? Meu pai nem minha mãe tocam nada, nem cantam, e eles possuem uma relação com a música muito comum, assim, de pessoas do cotidiano que ouvem, que escutam músicas que estão mais em voga na rádio e tal. Meu pai gostava muito de forró, minha mãe também, sertanejo raiz da época, Trio Parada Dura, Sérgio Reis e por aí vai. E então eu cresci nesse ambiente não tão musical familiar, mas depois na cidade muito musical. E os meus primeiros, eu posso dizer assim, minhas primeiras performances musicais foram quando eu fazia a coroação do Sagrado Coração de Jesus, que é uma espécie de ritual, uma espécie de devoção que os católicos têm durante o mês de junho. E os meninos cantam algumas músicas e fazem e colocam pequenos objetos assim nas imagens, no caso na imagem de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus. E aí a gente cantava uma pequena estrofe e tinha que tocar de cor e cantar de cor, quer dizer. Então acho que
pode ser uma das primeiras experiências musicais assim, que eu lembro muito bem. Eu lembro que eu ficava bastante triste quando terminava, dava vontade de chorar, porque eu sabia que aquele momento de novo só se iria repetir no próximo ano. E a gente ensaiava muito, né? A gente até meio que competia para saber quem sabia todas as músicas, né, de cor e tal. E, né, a gente formava um pequeno coralzinho também. Cada criança meio que solava, porque ela tinha que, de repente, vestir ali o Jesus com um manto, ou colocava uma coroa, ou colocava uma flor nas mãos. E aí cada criança que fazia isso solava, ela cantava sozinha, então tinha que impostar a voz, né, do jeito que sabia, do jeito que podia. E as outras crianças faziam um pequeno coralzinho, né? Então é daí mais ou menos que surge todo, vamos dizer assim, o envolvimento com a música, desde desse momento mais singelo e religioso, né, da igreja, dessa coroação, depois ainda na igreja com o violão, tocando no coral, nos grupos de orações, e depois também na casa de música. Não quer dizer que foi depois, mas assim, foi concomitante esses momentos na casa de música, aprendendo violão clássico com vários outros professores e até chegar na universidade. Não foi fácil chegar na universidade. Eu tentei 2 vestibulares à distância antes de entrar na UFMG, que foi em Três Corações. Um eu não pude ir porque eu estava trabalhando, o chefe não tinha liberado a fazer a prova. O outro eu passei, mas era muito difícil a distância, a internet não era tão fácil as coisas como são hoje com a conexão. Aí eu resolvi desistir. E aí eu trabalhei ainda mais 2 anos assim que eu formei no ensino médio, fiz 2 anos de eu fiz 2 anos de curso técnico e depois eu fiz, ainda trabalhei mais 2 anos até eu decidir fazer a graduação mesmo, que foi em 2009. E aí em 2009, com aquela crise toda que acontece financeira mundial, eu trabalhava numa empresa e eles resolveram demitir os mais jovens e os que eram mais novos na casa. E eu fui um deles, demitido, fiquei muito triste e tal, mas ainda bem que isso aconteceu, porque eu tive forças para ficar um ano estudando em 2009. E aí em 2010 eu entrei na FMG. Eu passei na época em três vestibulares, na UENG, na UFCJ e na UFMG. E eu escolhi ir para a FMG porque eu sabia que tinha uma estrutura melhor, maior, inclusive para dar um suporte para estudantes que vinham de fora, estudantes carentes, que era o meu caso na época. Então, assim eu chego na FMG com esse background todo, né, com essa história, para fazer a graduação. E na graduação eu tive a oportunidade de fazer vários duos, e um desses duos persiste até hoje. E é através de um trabalho desse em duo que me ajudou depois a projetar uma pesquisa em música, né? E aí eu faço mestrado, e aí esse mestrado e dessa experiência me ajuda a levar a pensar isso agora no doutorado, que querendo ou não eu volto um pouco nessas experiências para tentar elaborar meu projeto de doutorado, e eu estou pesquisando ainda, estou logo no início. Na minha graduação eu fiz diversas matérias, fiz matéria na licenciatura porque eu sabia que era importante um pouco conhecer algum processo de ensino, né? Porque na casa de música eu cheguei a dar algumas aulas para crianças e tal, então eu sabia que isso era importante. Eu também precisava de ter um ganha-pão, né? Ganhar uma grana. A gente sempre precisa disso. Eu era estudante carente na época, precisava mesmo, né? Ninguém me dava nada. Então eu também continuo buscando essa formação também como professor e focado totalmente no violão clássico, porque eu fiz o bacharelado em música, né? Também fiz vários duos, né, como eu falei, e um desses duos que dura até hoje, que é o duo com a Valquíria Gomes, né, que é uma soprano, colega, amiga. E desse percurso todo, né, a gente fez várias matérias, né, e um dos nossos focos, assim, como estudantes na época, era tocar música brasileira para a formação canto e violão, e aí a gente percebeu, no caso eu percebi, que tinha pouquíssimos originais, né, e havia mais transcrições, e mesmo as transcrições que haviam, elas não estavam disponíveis porque elas eram transcrições de músicos, e eles às vezes não liberavam, as pessoas estavam para publicar aquele trabalho, e também eu ficava com um repertório muito restrito, né, e queria fazer vários outros repertórios, outras músicas que eu gostava, então eu
uma saída para isso era fazer arranjo ou transcrição. E aí eu fui para a área da transcrição para fazer alguma música que eu queria tocar junto com a Valkyria. E aí não é muito fácil fazer transcrição, exige que a gente tenha um conhecimento bem profundo da música, do violão e também da parte musical, da harmonia como um todo, para conseguir pegar aquele objeto e sair, no caso do piano, e levar para o violão. Então, como esse processo não era difícil, não é fácil, né? Eu sempre procurava tentar entender com os professores, né? O meu professor ajudou a fazer algumas transcrições. Eu tentava buscar livros sobre como transcrever e não encontrava nada muito assim pertinente, né? Então, eu mesmo fazia as minhas transcrições, né? E aí depois eu fui e pesquisei isso no mestrado. Mas antes do mestrado, eu tive o prazer de fazer com a Valkyria. A gente foi aprovado num projeto de lei municipal de incentivo à cultura de Belo Horizonte, se eu não me engano, em 2012. E aí, em 2013, a gente foi aprovado, né? Então, nosso projeto era fazer uma série de recitais que a gente chamou de Retratos da Canção Brasileira em vários centros culturais para levar essa música que a gente fazia dentro da universidade, dentro dos muros da universidade, e levar para fora, porque a gente achava que essa música, que a gente acha ainda, que ela pode ter um impacto muito interessante nas pessoas, né? Elas podem conhecer um repertório de música erudita que é um pouco mais próximo delas, né? A gente estava tocando músicas em português, então eles compreendiam o texto, e a música brasileira, né, de câmara brasileira, ela não é muito distante da música popular, às vezes bebe muito se influencia muito do repertório popular, né, das tradições populares. Então a gente tinha esse tesouro na mão, a gente queria levar e a gente foi aprovado. E a gente tocou em 15 centros culturais de Belo Horizonte, que ficam em zonas periféricas, né? Não sei se vocês conhecem algum desses, mas são vários, são 15, né? E um dos mais distantes era o Zilá Expósito, que fica quase, se não me engano, em Ribeirão das Neves, não sei qual que divisa de qual cidade que é, mas é bem longe. E dessa experiência eu tirei várias experiências boas, né? Primeiro porque a gente montou um repertório de 16 canções para canto e violão com arranjos, né? E transcrições, e alguns originais, pouquíssimos. Para esse repertório, eu fiz 3 transcrições, né? Uma era do Valdemar Henrique Irapuru, a outra era Toda para Você, do Lourenço Fernandes, e a outra era o Cantares, do Ronaldo Miranda. E, né, as transcrições funcionaram muito bem, eu tive uma experiência muito boa, e sobretudo com a Uirapuru, porque era a última canção do nosso repertório, uma canção curtíssima de 1 minuto e meio, e a gente terminava depois de uns 45 minutos de repertório com essa música, e as pessoas muitas vezes gostavam muito e pediam bis dessa música em especial. Claro, ela era a última música, mas também é uma música engraçada, é uma música que pega muito fácil, porque ela tem uma história interessante, então a gente quer ouvir de novo, sobretudo porque ela é muito curta. E aí eu tive pensando, né, sobre o repertório, tive aquele insight, poxa, essa música funcionou tão bem, as pessoas gostaram tanto dessa obra em si. Será que as outras obras que estão junto com essas, né, ou as outras obras do compositor paraense Valdemar Henrique, será que elas podem funcionar bem para o violão, né? Então eu me fiz essa pergunta e aí eu propus no meu mestrado para poder fazer essa pesquisa, e aí eu obtive um bom sucesso, eu consegui transcrever as 9 canções, né? E até hoje as pessoas, isso foi em 2017 quando eu finalizei, eu percebo que muita gente quer tocar essas músicas, porque é uma música que ela é muito mais próxima do popular, são músicas curtas, e tá falando das lendas, tá falando das lendas amazônicas, enfim, dessa questão folclórica e também está em relação com a floresta, enfim, que é muito interessante, sobretudo hoje, né, em voga aí, por causa da nossa floresta. Então, isso foi muito interessante, aí eu quero chamar a atenção para vocês que essa experiência que nasce na graduação, na relação com os colegas, com a percepção da necessidade de um repertório, né? Eu percebi que aquele repertório podia sair dos muros da universidade, né? Porque a gente fica muito limitado tocando música só ali para os colegas, né, da faculdade, professores,
E aí é dessa experiência que nasce aí que eu consegui levar ela para fora quando eu fui selecionado, né, e toquei em diversos centros culturais, percebi que as pessoas gostavam, e aí eu volto e proponho fazer de novo uma pesquisa para fazer as 9 canções, e aí, claro, eu vou, se Deus quiser, voltar de novo para esses lugares, né? Em breve, acho que ano que vem vou fazer isso e apresentar agora essas transcrições que eu fiz durante a dissertação, durante o percurso no mestrado de 2 anos. Então, eu quero chamar a atenção para vocês o quão importante é esse percurso nosso dentro da universidade, dentro da graduação e as nossas relações com os colegas, né? O que a gente cria de conexão pode ser definidor para muita coisa que vem depois da faculdade, depois da graduação, né? E assim que eu terminei a graduação, a gente tem aquele momento que a gente fica meio sem saber o que fazer e agora e tal. E aí eu fiquei pelo menos quase 1 ano sem ir na faculdade, né? Sem estar estudando formalmente, tocando e dando aulas, né? Então eu dava muitas aulas de maneira independente, como autônomo, né? Anunciando em diversos sites na internet, OLX na época e tal. E aí quando eu entro de novo do mestrado, eu fui contemplado com uma bolsa e aí eu parei então com esse processo. E aí é isso, né? Assim, como um estudante de graduação, tive várias experiências, fiz iniciação científica, fiz duo de violão, duo de canto, duo com violão e trompete, violão e violino, violão em contrabaixo, violão em flauta, né? Experimentei muito, então acho que vocês também devem experimentar. Fui selecionado em alguns concursos da Assembleia Musical, da Segunda Musical, do Jovem Músico, né? Então eu me propus alguns desafios e com isso me deu essa base para depois eu fazer esse edital que eu propus, né? E também para o mestrado, né? Que também a gente precisa estar tocando bem para poder ser selecionado. Desta mesma experiência da graduação e desses recitais, né, da onde eu tirei ali a minha proposta de pesquisa no mestrado, eu também estou continuando uma ideia do mestrado e agora levei no doutorado, onde eu vou estar pesquisando a música do compositor Lourenço Fernandes, que compôs várias músicas se imbuindo do repertório de música popular brasileira, né, das modinhas, das serestas. E aí eu percebendo isso também, aqui eu encontrei uma oportunidade onde eu posso pegar uma música que está ali no piano, mas que tem uma fragrância muito forte de violão, né? O Lourenço Fernandes não era violonista, talvez por isso ele tenha feito no piano, que era o instrumento dele. E já que essa música tem tanto violão, né, assim, por que não fazê-las no violão mesmo? E aí eu vou aproveitar o que tem de violão na obra dele e levar para transcrição, para canto e violão, e aí pesquisar isso no doutorado, pesquisar as relações que o próprio compositor estabeleceu quando vivo, a relação que a própria música dele pode ter com o violão, enfim, aí eu estou pesquisando isso. E também um dos meus esforços vai ser tentar compreender de que maneira eu posso pegar essa obra e levá-la ainda também de novo, para fora dos muros da universidade, né? Como é que eu posso levar essa música da melhor maneira, embalar ela da melhor maneira para um público geral, um público leigo, possa gostar dessa música, que eu acho que pode, sim, né? É só descobrir como levar. Então, eu acho que a minha pesquisa também vai caminhar um pouco para esse lado no doutorado. Se eu tivesse que dar um conselho, né, para os alunos da graduação, eu posso dizer que, primeiro, né, que eu já disse, ficar atento a esse momento da graduação, ser muito sensível com ele, porque é o momento onde a gente está criando as nossas bases. Então, por mais que a faculdade tenha problemas, né, tenha dificuldades, não dê tudo que a gente gostaria de ter, né, a gente fica sempre um pouco queixoso em relação a isso, o que é muito possível a gente poder alavancar e desfrutar e florir em diversas vertentes, né? Então, um que eu poderia dizer é aproveitar toda essa estrutura que a universidade tem, né? Que é uma das melhores aqui no estado, quiçá até do país, tendo na FMG, na escola de música da FMG.
Eu acho que os alunos também devem se preocupar muito, sobretudo as pessoas que fazem bacharelado, né? No caso, eu estou falando isso porque eu tinha um pouco dessa preocupação e talvez eu acho muito importante vocês terem também de todo momento que você fizer um recital, você tiver que fazer uma prova e os diversos períodos, né? No caso do violão é no quarto, no sexto e no oitavo, né? Pensar como uma prova, mas pensar muito mais além do que uma prova, porque fazer a música para os professores, pô, é legal, o professor te elogia, ele bate nas suas costas, ele te ajudou, ele te incentivou muito a fazer isso, mas é muito mais legal a gente fazer música para as pessoas, e sobretudo as pessoas que não estão na universidade, né? Porque a música ainda precisa, a gente precisa alcançar ainda muitos outros públicos e tirar esse misticismo ou essa aura de música erudita, que é a música para poucos que a música tem. Infelizmente tem algumas coisas mesmo, mas a gente precisa levar e levar de uma maneira interessante. Então, saber escrever um bom release do nosso trabalho, aprender a embalar aquele produto musical, né? O nosso recital e pensar em, pô, como é que eu posso fazer isso para alcançar mais pessoas, né? Claro, hoje com a internet, uma das maneiras é publicar o nosso recital aqui no YouTube, né? Eu fiz isso várias vezes, eu tentava gravar o máximo com o que eu tinha, a gente nem tinha os smartphones na época com tanta potência de gravação, de captação de áudio e imagem, né? Então eu tentava fazer isso e foi isso que me ajudou depois, na hora quando eu proponho o meu projeto, eu tenho um material mínimo ali para apresentar. Olha só, eu estou estudando, eu consigo fazer esse tipo de música aqui. E aí esse tipo de música que eu fazia na época já era o suficiente para ser aprovado. É claro, tem que saber escrever um projeto também, né? Saber apresentar. Então eu acho que nós, como músicos, estudantes de música, né? A gente precisa aprender a vender o nosso peixe da melhor maneira possível. Não vender de maneira, vender se vendendo, né? Mas você aprender e dar valor ao que a gente faz, né? A gente dá esse valor, mas a gente peca muito no momento onde vai apresentar alguma obra, ou quando vai fazer uma gravação, a gente faz uma gravação com uma qualidade não muito boa, às vezes o áudio não está tão legal, a imagem também não está tão excelente, ou mesmo quando a gente vai vender alguma aula nossa, né, vender o nosso serviço, a gente às vezes não apresenta para o provável aluno, né, tudo que você vai aprender, que você pode ensinar para ele, além da música, o que mais você está apresentando para ele, você está ensinando, qual o percurso que ele vai aprender, o valor da nossa aula, né? A gente valoriza pouco o nosso trabalho, de forma geral. A gente tem uma apresentação, enfim, de forma geral do nosso trabalho como músico muito pobre, né? Muito pobre, e ela pode ser muito mais rica, muito mais interessante e atraente, tanto para quem vai ouvir e consumir a nossa música, como quem vai consumir o nosso serviço de professores. Então, eu acho que essa poderia ser uma boa sugestão assim para nós alunos música, a gente ficar atento dessa parte da musical, mas também ficar atento a partes extramusicais, né? Talvez também ligado ao empreendedorismo, para a gente poder ter sucesso e conseguir viver mais a nossa música, a música que a gente gosta de fazer, a música que a gente ama fazer, e até fazer mais e fazer melhor, porque a gente consegue um retorno financeiro, consegue uma boa base financeira para continuar fazendo um trabalho. A gente sabe que é muito difícil fazer música no Brasil, sobretudo esse tipo de música que a gente faz, né, uma música instrumental, no caso de quem faz música instrumental, né, mas na música erudita de forma geral, né, assim, é difícil porque exige que as pessoas sentem e ouçam, e as pessoas não estão aí buscando a nossa música, né? Quem está buscando a nossa música são os músicos que às vezes querem estudar, querem encontrar uma outra referência, mas a gente não pode tocar só para esse tipo de público, né? Então a gente precisa expandir e expandir hoje significa também fazer uma boa gravação, uma boa captação, e a gente pode fazer bastante coisa apenas com os nossos materiais, com o nosso celular, mas a gente precisa de ter paciência e persistência para aprender a gerir a tecnologia e tirar o máximo do mínimo que a gente tem, que já é bastante coisa. Bom, das dificuldades que eu tive durante o mestrado, né, na pós-graduação,
Eu acho que uma das maiores delas é ter que escrever e ter que desenvolver um conhecimento, né, sobre um determinado assunto. Esse, eu acho que com certeza foi um dos maiores desafios, porque a gente precisa aprender a se expressar também pela escrita e ter uma escrita clara, concisa, né, com um bom português. Eu confesso que eu não tinha na época, talvez eu tenha um pouco mais hoje, porque depois que eu passei do processo do mestrado, você tem que escrever, você tem que precisa se expressar dessa maneira. Então, acho que hoje eu já tenho um pouquinho mais de consciência e de sabedoria na escrita, né? Então, mas com certeza essa é uma das maiores dificuldades, né? Então, se talvez durante a graduação eu tivesse praticado mais a escrita, talvez eu teria passado pelo processo pelo menos no início do processo do mestrado, com um pouco mais de leveza. Então, um aluno da graduação, de repente, que vê na carreira acadêmica, né, no mestrado, é um possível caminho para ele seguir logo a graduação, é muito importante que ele fique atento a isso. Ele vai precisar de escrever, e quanto antes ele começar a escrever, melhor. No caso, né, hoje é tão fácil a gente. Na minha época também era muito fácil escrever de várias maneiras, né? Tanto em redes sociais, né? Que é uma maneira de se expressar ali sobre um pequeno assunto. Mas eu nem isso eu não fazia, não tinha esse hábito, né? Hoje eu tenho um pouco mais de hábito e tal, mas esse com certeza foi um dos maiores desafios. Para quem não vai seguir a carreira acadêmica, eu acho que uma das grandes alternativas que a gente encontra assim que a gente termina a graduação é dar aulas, né? Porque há um número muito grande de pessoas querendo aulas, querendo aprender a tocar um instrumento e tal. Então essa é uma boa saída. E aí a gente precisa aprender fazer com que as pessoas nos encontrem de uma maneira mais fácil. Eu tive que aprender isso um pouco na marra, assim que eu terminei o mestrado, em 2017, porque durante a graduação eu tinha uma certa tranquilidade para poder estudar e eu foquei muito no estudo. Eu não precisava pagar o aluguel e tal, morava com um amigo, então eu não precisava de muita grana assim para conseguir me sustentar, mas durante o período do mestrado eu tive a bolsa, o que me ajudou, que não é um valor muito grande, mas ajuda bastante. Sem a bolsa de mestrado eu não conseguiria ter feito um trabalho tão bom igual eu acredito que eu fiz. E aí eu tive que aprender na marra como as pessoas pudessem me encontrar de maneira mais fácil. E uma das saídas que eu encontrei foi de criar um blog na internet, onde eu pudesse falar de violão, sobre aprendizado, e que pudesse ser facilmente encontrado pelas pessoas que às vezes procurassem no Google aqui em Belo Horizonte, com uma palavra-chave específica, por exemplo, aulas de violão em BH. E aí eu tive que aprender muito, pesquisei muito no YouTube mesmo, aprendendo sozinho, navegando, tanto no YouTube, tanto no próprio Google mesmo, como eu poderia fazer isso de maneira orgânica, sem ter que pagar para poder as pessoas me encontrarem. Então, para quem de repente não vai seguir uma carreira acadêmica e quer vender as suas aulas, essa é uma grande saída, né? Você pode fazer isso de maneira orgânica, criando um bom site, um bom blog que fique bem indexado no Google. Isso não é tão fácil de fazer, demora muito. Ou a gente pode usar as redes sociais, né, e os mecanismos que esses sites têm de impulsionamento, né, para a gente conseguir atrair as pessoas. No Google a gente paga um anúncio, não é muito caro. Acho que com R$ 100 você já consegue fazer um anúncio e várias pessoas aparecem dependendo da palavra-chave que você estiver trabalhando. No meu caso, eram aulas de violão. E no Google, e no Facebook, no Instagram, você pode fazer algum anúncio, né, oferecer um serviço. Então, o aluno, na verdade, acho que a gente já pode, todo mundo deve aprender isso um pouco, pelo menos os músicos que estão na graduação, porque é uma maneira de vender um serviço, né, e tem bastante gente procurando, e às vezes tem uma pessoa que pode ser o seu vizinho, né, e que de repente ela não sabe. Então, uma das maneiras é essa, para a gente conseguir viver de música, né? Vender as nossas aulas, né? Vender o nosso serviço. Eu gostaria de viver tocando, de tocar mais, mas sobretudo a música que eu faço tem uma certa dificuldade, né? Não tem público,
Uma dificuldade é essa. Outro, a gente depende de muita propaganda, de impulsionar as propagandas para as pessoas aprenderem, e às vezes a gente não tem essa grana para poder fazer isso. Então, o jeito mais fácil é vender nosso serviço, vender as nossas aulas. Eu vou deixar algumas sugestões de leitura e também de vídeos que vocês podem ver aqui na plataforma do YouTube mesmo. Os vídeos, eles estão lá no canal da Filarmônica, são 2 vídeos, são 2 mesas redondas, né? Uma que fala sobre o autogerenciamento do músico, é muito interessante, eu vi essa mesa redonda, porque eles falam como é que o músico precisa lidar, e aí você tem músicos lá que fazem parte da Filarmônica, né? Que fazem parte da orquestra, compartilhando a experiência deles, e também músicos como o pianista e compositor André Memari, falando todo do processo dele. Eu acho que isso pode complementar muito um pouco do que eu falo aqui, que eu estou falando da minha experiência, e né, a minha experiência aqui pode ser bastante parecida com a de vocês, e vocês podem pegar também como inspiração, como as sugestões de leituras são 2 teses de doutorado, uma da Liliana Botelho, que é uma professora que também cursou, se não me engano, a graduação e o mestrado aqui na UFMG, e também um doutorado, mas hoje ela é professora lá na Universidade Federal de São João del Rei. E a outra é a pesquisadora, também estudou aqui na UFMG, a Euridiana Silva. Bom, esses 2 trabalhos dessas 2 professoras e pesquisadoras vão falar um pouco da vida profissional também, dos músicos assim que terminam, que saem da universidade. No caso, a Liliana seguiu mais essas pessoas que saíram lá da UFSJ. E a Euridiana, ela foi pesquisar e ver como é que os músicos que fizeram bacharelado em música, como é que eles se posicionam no mercado como professores, como educadores musicais. E pode ser muito interessante para a gente ler e aprofundar mesmo, né, esse assunto, que é muito pertinente, porque ele lidar muito com o nosso cotidiano, né? Provavelmente é de alguns de vocês que já estão em processo de formar, ou de alunos que de repente estão longe ainda, mas a gente já pode estar mirando esse horizonte para quando a gente formar, a gente não cair num vazio, né, e em crises existenciais, que é muito comum, e aprender a lidar com os desafios, né, e que a vida depois vai nos cobrar, né? Então é legal a gente já colocar nossas barbas de molho e já mirar aí, ver como é que a gente pode driblar isso. Eu espero que esse compartilhamento de experiência dessa palestra sirva para você. Se você quiser continuar a nossa conversa aqui, quiser me perguntar alguma coisa, é muito fácil de me encontrar, de encontrar meu contato. Vocês podem procurar aqui no YouTube como Anderson Reis Violão. Podem entrar no meu site, andersonreis.com.br. Lá tem um link para o meu WhatsApp, vocês podem me perguntar alguma coisa, se quiserem parabenizar, quiserem me elogiar, criticar. Eu sou super aberto, a gente precisa, né, aproveitar que tem tantas pessoas, tantos amigos, tantos parceiros de trabalho observando e vendo o meu trabalho. Eu gostaria, sim, de ter algum feedback de vocês, para quem quiser desejar manter essa conversa, né? Então, espero que tenha sido bom para vocês, e eu vou deixar vocês com um concerto aí, um desses retratos da canção brasileira que eu e a Valquíria fizemos no Centro Cultural Salgado Filho, né? Então essa foi uma captação que a gente fez, a gente teve essa alegria, essa oportunidade de fazer, já está disponível gratuitamente, espero que vocês gostem. Está lá no meu canal no YouTube, só procurar lá Retratos da Canção Brasileira, Salgado Filho, alguma coisa assim, que vai encontrar facilmente. E quem gostar também, deixa lá o seu comentário, dá esse feedback pra gente, que é muito legal, mesmo depois de tantos anos. Eu e a Valquíria continuamos fazendo esse tipo de música, queremos fazer ainda mais esse tipo de música, e qualquer comentário, qualquer crítica sempre é muito construtivo. Muito obrigado pela atenção de vocês, e até a próxima, né? Nos vemos aí na internet ou na escola de música, né, quando a gente voltar à normalidade. Espero que seja breve. Até mais.